Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Nós vamos estudar a Palavra de Deus, né? Esse estudo ele é dirigido a pessoas que ou não dispõem de tempo ou então elas moram longe e então tem o acesso, né, da internet, essa facilidade que vai proporcionar que você, como novo convertido, pessoa que está chegando agora para o reino de Deus, tem aceitado o Senhor Jesus Cristo, então possibilitar assim, portanto, seu crescimento, tá? Então nós vamos aqui abrir o programinha do Word, onde está digitado, né, o nosso trabalho, e aqui a gente vai começar então a estudar, ok? Muito bem, eu quero lembrar que os nossos cultos são quintas às 19h30, domingo pela manhã nós temos a escola dominical às 9 horas, né? E às 18 horas também no domingo o nosso culto, né, público, que nós chamamos de culto de celebração. Então, nós te aguardamos lá. Qualquer coisa você também pode entrar em contato conosco, tá? Ok. Vamos então. Conhecendo Deus através da Bíblia, tá? É o nosso primeiro assunto. O texto-chave em que nós vamos basear, né, a nossa conversa e também onde foi baseado esse estudo, diz o seguinte: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Então nós temos aqui um glossário, né, que funciona como um dicionário para compreensão de algumas palavras ao longo do texto. Né, percepção, faculdade de aprender, fixar por meio dos sentidos ou da mente, inexprimível, que não se pode expressar, indizível, inexprimível. Sacros significa santos, sagrados. Introdução. Muito bem. Temos em nossas mãos um precioso tesouro escrito no nosso idioma chamado Bíblia. Tesouro este que enriquece tanto a alma individualmente quanto a família e nação. A Bíblia é a palavra escrita de Deus, a revelação do Todo-Poderoso e seus propósitos para com o homem e o mundo. Isto quer dizer que você não se encontra desesperadamente em estado de absoluta desinformação quanto a Deus, quanto à vida e quanto à eternidade. Pois Ele mesmo, como um Pai amoroso, proveu-lhe um presente gracioso, de informações necessárias acerca da vida e dele mesmo. Através dela você verá a cena do Supremo Ser, o reino do universo, a chegar-se ao homem com todo carinho e, embora este seja egoísta, pecador, o verá abraçá-lo e salvá-lo da perdição com suas cordas de amor. Este é o Deus da Bíblia e ela a palavra de Deus. Então, assim, nós seres humanos que fazemos parte desta vida cultural diferenciada, né, inteligência, somos seres morais porque temos escolhas, essa capacidade de decidir, não fomos abandonados ao desespero ou à desinformação, mas Deus se revelou na experiência humana através da Bíblia Sagrada. Então é claro que a Bíblia não é um livro, mas ela é um conjunto de livros que nós vamos ver logo a seguir, porque Deus ele foi se revelando pouco a pouco na experiência humana, tá?
Então não aconteceu assim, de repente, de uma hora para outra, né? A Bíblia é a biblioteca divina dada ao homem. A palavra livro no nosso idioma tem origem grega no singular biblos, e a palavra Bíblia é plural de livro. Portanto, a Bíblia é uma coleção de livros sagrados, uma verdadeira biblioteca divina entregue ao homem. Então, assim, como já dissemos, né, a Bíblia não é um livro só, ela é um conjunto de livros. A Bíblia contém 66 livros ao todo, dividido em 2 testamentos, 39 livros no Antigo Testamento, na abreviatura AT, que são os fatos narrados antes de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, NT, 27 livros, que são narrativas de Jesus em diante. Então, o Antigo Testamento vai falar, né, do Messias que haveria de vir. Já a partir do Novo Testamento, nos Evangelhos, já vai tratar do Messias chegando e tendo chegado, e consumando a sua obra. Quando falamos em livro, pensamos nos livros que vemos modernamente encadernados, né? Como, por exemplo, isso aqui é uma agenda, veja que uma agenda, né? Então, normalmente as pessoas pensam assim, né? Modernamente encadernados, mas a Bíblia não foi originalmente escrita assim. Mas a Bíblia foi escrita originalmente de forma manual em papiros e pergaminhos. Somente pessoas ricas ou templos, sinagogas, podiam possuí-la, por causa do seu elevado custo. Imagine o peso, o volume, o custo que era levar o livro de Isaías, né? Aquele rolo enorme. Ou os Salmos. Hoje temos a satisfação de carregar conosco de modo barato e cômodo toda a biblioteca divina. Gente, só para vocês terem uma ideia, antigamente eram rolos feitos de papiros, tá? Que era de uma planta. Eu vou achar aqui rapidinho, tentar mostrar para vocês como que era, né? Então vejam aqui como que essa planta, né, é uma planta que dá lá no Egito, né? A planta que deu origem o nome dela deu origem ao papel. Então vejamos agora aqui. Então ele ficava assim. Ficava assim, ok? Muito bem. Agora vejamos a composição milagrosa da Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, a Bíblia ela não foi escrita ou compilada por um homem só. Ao contrário, foi uma revelação progressiva e milagrosa, escrita por aproximadamente 40 homens, num período de 1500 anos ou mais. Não se dá para
precisar exatamente o número de anos, né? Estes homens, conquanto tivessem uma inspiração comum, escreveram em tempos, condições e eram de classe social diferente. Eram reis, profetas, sacerdotes, apóstolos, pastores, pescadores, etc. E é aí que vemos o grande milagre. Então, a Bíblia, ela não foi a ideia de alguém que chegou assim, olha, eu vou escrever a Bíblia e de repente, bum, a Bíblia apareceu, de modo nenhum, né? A Bíblia, ela, na verdade, foi uma revelação do próprio Deus à experiência humana. Tá? Então, isso aí foi uma compilação, né, de pessoas que tinham essa experiência, tá? E que resistiu ao tempo, principalmente. Vamos então ao 1.3, né, que é a mensagem maravilhosa da Bíblia. O homem tem consigo uma percepção natural de Deus que lhe é transmitida pela criação, ou fé natural em Deus. O que isso significa? Que, né, todo homem já nasce com aquela percepção de que há um ser supremo, né, um ente divino que criou todas as coisas, Deus. Interiormente, o homem sabe da existência divina, pois o mesmo traz impresso isso em sua consciência. Está lá no chip. Ainda que todo este conjunto aponte para um Criador comum, Deus, é insuficiente para nos fazer conhecê-lo e chegarmos a Ele. Então, ou seja, embora você possa ver, né, através da criação, do céu, das estrelas, de toda a natureza, né, as montanhas, os mares, as campinas, os desertos, enfim, todas as coisas criadas, né, por alguém. Alguém foi quem criou todas essas coisas. Então isso não é obra do acaso. Então as pessoas trazem consigo, né, não apenas esta percepção, que ela é uma percepção que a partir dela a gente tem que buscar conhecer mais a Deus. E a natureza, ela é um livro também a ser lido, mas ela é insuficiente para trazer a nós a revelação de quem Deus é, de como ser salvo, e coisas e respostas que nós precisamos. A Bíblia tem essas respostas. Sabendo disto, o que fez Deus? Ele, como Deus amoroso, revelou-se ao homem por meio de antigos santos homens do passado, dando a conhecer o seu plano maravilhoso de redenção da humanidade e do mundo, né? Em João 3,16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos abrir aqui também a Bíblia no Salmo 34, versículo 8. Só um momentinho, já está abrindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapidinho. Esse aqui é o software de estudo que a gente está utilizando. A gente tem um outro, mas esse é bem leve e rápido. Vamos voltar lá rapidinho. 34, versículo 8. Que diz assim: Oh, provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Né? Então, provar e ver, ou seja, você pode ter a sua própria experiência com Deus. Tá? E a Bíblia Sagrada nos convida a termos essa experiência com Deus. Agora vejamos também aqui em Provérbios 16 e 20. Tá? Para quem não sabe, a Bíblia é separada em livros, capítulos que são os números maiores e depois versículos. Ok. 16 e 20. O que atenta para o ensino, acho bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Ou seja, quem atenta para o ensino da palavra de Deus, ele vai achar o bem para a sua vida. E exatamente porque isso aqui está associado àquele pensamento, né? Provar e ver, ou seja, se você presta atenção, se você aprende, se você experimenta e você confia no Senhor, naturalmente você será feliz. Ok? Então, a Bíblia Sagrada ela tem essa capacidade de nos transmitir essa felicidade. Tá? À medida que nós a conhecemos, meditamos, memorizamos, pomos em prática. Ao lê-la, observamos que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente o revela e mostra os seus planos. Ok? Vamos dar uma pausazinha aqui.